com vocês? Vamos começar então a nossa correção da semana 2 do PET, volume 2 de História, dessa vez do segundo ano. Nós temos aí, o tema é a construção do Império, né? Mas essas atividades elas estão voltadas principalmente para a configuração partidária daquela época, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho aqui do que eram esses partidos, antes da gente entrar na atividade, tá bom? Então, primeiro tem uma linha do tempo aqui. Essa linha do tempo mostra que de 1822 a 1831, o Brasil estava vivendo o primeiro reinado. De 1831 a 1840 foi o período regencial. E de 1840 a 1889, nós tivemos o segundo reinado. Primeiro reinado com Dom Pedro I, período regencial enquanto Dom Pedro II era ainda um bebê, 5 anos de idade, né, até ele fazer 14 anos de idade. E depois nós temos o segundo reinado, que foi o período do Dom Pedro II. Tá, mas os partidos políticos que tinham? Nós tínhamos aí no período da regência o Partido Restaurador e os liberais moderados e os liberais exaltados. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses que faziam parte desses partidos? No Partido Restaurador, eram ricos comerciantes portugueses residentes no Brasil, militares e funcionários da burocracia estatal e tinham que manter uma aliança com Portugal. Eles eram liderados pelos irmãos Andradas, pretendiam restaurar Dom Pedro I no trono, também era conhecido como caramurus de direita conservadora. Esse aqui, eles tinham um sonho encantado de trazer de volta, né, o nosso saudoso Dom Pedro I de volta ao trono, porque eles falavam que o Brasil ele não mais progredia como antes quando Dom Pedro I esteve no poder. Nós tínhamos aí os liberais moderados e os exaltados. Nestes dois aqui, os grupos que faziam parte eram aristocracia rural, profissionais liberais, maçons e parte da classe média. Eles queriam garantir a independência sem alterações de caráter social e era um grupo muito heterogêneo. Os liberais moderados eram grandes proprietários de terra e pretendiam manter a ordem socioeconômica, também conhecido como chimangos, era de direita liberal. E os liberais exaltados, proprietários de terras das províncias mais afastadas, parte da classe média, farroupilhas, também conhecido como farroupilhas, esquerda liberal. Eles queriam federalismo, esse federalismo aqui é o direito de cada estado ter suas próprias leis, né? E a democratização do sistema eleitoral. Quando Dom Pedro I faleceu, esse partido aqui restaurador, ele foi dissolvido, tá? E aí, o que aconteceu? Parte desses liberais moderados e desse restaurador, eles se juntaram e formaram um único partido, que ficou conhecido como regressistas, né? Que depois veio ser o Partido Conservador. E também parte dos liberais moderados se juntaram aqui com os liberais exaltados e foram ser o Partido Progressista, que depois foi ser Partido Liberal ou Radicais Liberais. Mas quem eram esses regressistas? Depois que se desfez esses três aqui, ficou só dois. Eram restauradores menos conservadores e moderados, mais conservadores. Tá. Quem eram, então, esses regressistas? Restauradores menos conservadores e moderados, mais conservadores. Forte centralização do poder. Tá? Era um partido conservador. Os progressistas, moderados menos conservadores e exaltados mais conservadores. Menos centralização do poder. Era o partido liberal, liberais radicais, né? Não queria que o poder ficasse concentrado em umas mãos só. Mas, enfim, vamos seguindo aqui agora para a atividade. Aí tem um texto, tá? Que vai falar desses partidos políticos, tá bom?
para você dar uma lida. Aí vem aqui a atividade número 1. De acordo com o texto, explique como formaram-se os partidos liberal e conservador. Os caramurus, ou restauradores, entraram em declínio após a morte de Dom Pedro I, que é, gente, aqui no texto fala desse jeito aí, mas basicamente era o quê? Era o Partido Restaurador, né, e os liberais moderados, né? Tem até aqui caramurus e chimangos, lembra, né, que eu falei isso? Os caramurus, ou restauradores, entraram em declínio e, após a morte de Dom Pedro I, uniram seus chimangos, formando a base do que viria a ser o Partido Conservador. O Partido Liberal, formado por parte dos chimangos e pelos farroupilhas, alternou o seu poder com o conservador durante o segundo reinado. É assim que eles foram formados, basicamente no que eu tinha falado lá, mas no texto tem esse trecho que você pode copiar, tá bom? Aí vem um outro textinho da atividade 2, o caramuru, né? Também não vou ler, porque já vamos ler ele praticamente todo aqui nas respostas, né? 2. Quem são os signatários desse editorial? Quem o documento elogia e o que ele retrata? Por quê? Quem são os signatários desse editorial? São os caramurus, né? Os restauradores. Quem o documento elogia? Elogia Dom Pedro I. Por quê? Aí eles falam, lamentam não haver mais a prosperidade e avanço nesse período de instabilidade, que era o período regencial, da mesma forma que quando Dom Pedro I estava, faltou um vá aqui, né? No Brasil, conforme o trecho abaixo. Aí esse trecho, ó, é o trecho que está lá no texto, né? O que o texto retrata, né? Tá lá. Da instabilidade do governo anterior provinha necessariamente a segurança pública, mãe do comércio, da agricultura, das artes e das ciências. Eis o que hoje nós temos. Nossa população, nossos fundos, elementos essenciais para a propriedade de um país nascente, fogem dia a dia. Os fundos públicos estão reduzidos a nada. A imigração é espantosa. As artes estão em ócio e as ciências recuam. A ignorância, o orgulho e o egoísmo se apossam de nós. Então, você pode também usar este trechinho aí para responder, ok? Então é isso. Se foi útil, curte, compartilha, se inscreva e também não deixa de me seguir lá no Instagram caso precise falar comigo, ok? Beijos, até a próxima!